Olá, meu ser humano querido, bem-vindo ao canal da Marcela Rosa mais uma vez, tudo bem? A partir de hoje nós vamos começar uma série de aulinhas muito da hora, muito boas para você que quer fazer jornalismo. É em cima das perguntas mais corriqueiras, das perguntas mais repetidas que eu recebo aqui nos inscritos do meu canal, principalmente sobre texto jornalístico, a diferença entre os diferentes textos, o texto de televisão para o texto digital, entre os estilos, como montar uma boa reportagem, enfim, vamos começar então uma sequência de aulinhas com muita teoria para você que quer ser jornalista. Então se liga nesse primeiro vídeo da nova série, vamos falar sobre o conceito do que é o texto jornalístico. Roda a vinheta. Muito bem, ser humano, antes da gente começar a falar sobre o texto jornalístico que eu vou já escrever aqui, eu gostaria que você, por favor, se inscrevesse aqui no canal da tia Marcelinha, sua professora de telejornalismo de vídeo, desce o joinha e no final, se você gostar, compartilha com seus coleguinhas que também querem aprender sobre jornalismo, telejornalismo e vídeo principalmente. Agora sim, vamos lá. O texto jornalístico, então é o primeiro da nossa série. O texto jornalístico, gente, o que ele é? Ele é um texto no qual nós contamos uma história. Sempre vamos relatar um fato real. Então, nós somos contadores da história, registramos a história real para a posteridade, para o nosso momento, é claro que nós estamos vivendo agora, mas que vai ficar aí para a eternidade. Por isso a responsabilidade tão grande de um jornalista quando conta um fato. Bom, o texto jornalístico, ele é um texto sempre veiculado. Veiculado onde? Em jornais, revistas, sites, televisão, rádio, enfim, nós temos sempre um lugar, né, que hospeda esse nosso texto jornalístico. Ele tem o intuito de que, além de comunicar, ele vai além, ele vai informar. Então essa é a principal característica do texto jornalístico. Ele informa você de algum fato real. Características do texto jornalístico. O texto jornalístico, ele tem frases curtas, ideias sucintas e ordem direta. Então vamos falar sobre cada uma dessas. Vamos começar pelo meio aqui. São ideias sucintas porque a gente tem pouco tempo, pouco espaço, né? E principalmente lutamos contra um deadline. Você já sabe o que é o deadline, tá escrito aqui, que é o meu limite para entregar aquele material. Então as minhas ideias têm que ser muito rápidas e muito concisas. Então elas têm que contar a história de uma maneira bem apurada, mas num tempo hábil para que esse material seja veiculado, ou no impresso, ou num portal, TV, rádio, enfim, onde for. A gente precisa sempre trabalhar com ideias sucintas, ou seja, é uma história muito grande, mas qual é o principal, digamos assim, atributo de um jornalista? É saber fazer resenha, meu amigo, é saber resumir uma história. Então alguém te conta uma história quilométrica, você resume aquilo em 5 parágrafos, que é o que dá para você escrever naquele dia. Segunda coisa, frases curtas. Cada vez mais a gente precisa escrever de maneira objetiva, né? De maneira muito clara. Então as frases curtas, sempre na ordem direta, lembra que a tia Marcelinha sempre fala, sujeito, verbo e os complementos, predicado, enfim, sempre nesta ordem. Quando é que eu uso a voz passiva? Em casos, né, que a gente já deu aqui algumas exceções. Por exemplo, caso de estupro. Lógico que a pessoa não se auto-estupra, alguém estuprou a vítima, a mulher, a criança, enfim. Então aí é caso de voz passiva, se não, é sempre na voz ativa. Fulano foi até tal lugar, o bandido matou não sei o quem, ou seja, o sujeito sempre vem primeiro, ok? Bom, e a ordem direta das coisas é isso que a gente acabou de falar, dei uma adiantada aí para você. A gente cumprindo essas etapas básicas, esses preceitos do texto jornalístico,
a gente já tem ali 80% do caminho andado. Dentro do texto jornalístico, nós temos 3 principais gêneros, né? Que é, primeiro, o informativo, aquele do dia a dia, você informando alguma coisa que acontece, aquela cobertura que a gente chama a cobertura factual, a cobertura do dia a dia, dos fatos que acontecem na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? Então esse é o gênero jornalístico informativo, que tem que ser cada vez mais sucinto, objetivo, isento, enfim, tudo isso que a gente já falou até agora. Tem um segundo gênero que é o opinativo. Isso no Brasil aqui é muito controverso. Por exemplo, em lugares como a Europa, Estados Unidos, os veículos de comunicação, eles têm uma opinião muito clara e essa opinião é, assim, assumida, né? Então é democrata, é republicano e o jornal, a TV faz editoriais, né, em que dá a opinião da empresa sobre determinados assuntos e se assume com uma bandeira ou com outra. É diferente do material que a gente já falou, ó, informativo. Aí é uma opinião do veículo, mas também é um gênero jornalístico. Aqui no Brasil é uma coisa muito camuflada, as pessoas não assumem que estão dando uma opinião ou que a empresa tem uma posição, mas a verdade é que todos temos, não só as empresas, mas nós também profissionais temos, e existe jornalismo opinativo sim, e por que não, né? Mas hoje isso no Brasil, com toda essa polarização, é muito complicado, cada vez mais complicado de ser exercido de uma forma assim saudável. E o gênero interpretativo, que é o terceiro aqui, que são aquelas matérias que nós chamamos mais trabalhadas, reportagens, né? Que há toda uma interpretação realmente dos fatos, há mais recursos, há mais tempo para se produzir o material jornalístico. Então aí a gente tem realmente uma matéria interpretativa, um gênero interpretativo nesse texto, que não deixa de ser um texto feito por jornalistas, então é um texto jornalístico sim. Agora comenta aqui para a tia Marcelinha se você já trabalha com texto jornalístico, se você já é formado ou não e que gênero você mais faz, né? Se é o informativo do dia a dia, se você já teve que fazer algum editorial da sua empresa ou se você já fez uma reportagem mais especial, num estilo, um gênero mais interpretativo, comenta aqui para mim. Lembrando a você que no meu curso Método da Rosa eu falo muito sobre o que? Texto jornalístico mais para a televisão, o telejornalismo, principalmente o informativo, como escrever do zero matérias do factual, né? As matérias que a gente trabalha ali diariamente. Então, o Método da Rosa, um curso 100% online, aqui na tela e também nas descrições desse vídeo, o endereço em Bit.ly para você ir lá, saber todos os detalhes e se inscrever então no Método da Rosa e começar a escrever, olha, sem dificuldade. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio aqui no canal da Marcela Rosa e mandem sugestões aí de outras dúvidas que vocês têm sobre jornalismo em geral e sobre telejornalismo e produção de vídeo, que com muito prazer eu vou gravar aqui um vídeo para vocês. E não se esquece de se inscrever nas minhas redes sociais. Olha, lá no meu Instagram, no IGTV, também tem muito vídeo falando sobre gravações, sobre oratória, sobre os meus cursos e, claro, sobre jornalismo e telejornalismo, e na minha fanpage lá no Facebook tem as notícias do portal da Marcela Rosa e muitas postagens bacanas, muito conteúdo para você. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho da Rosa.